Repetidas vezes, nós já falamos, Denise e eu, seja no programa Em Frente da TV Aparecida, seja aqui pelo Facebook há mais de um ano, no Seguindo em Frente, nós sempre falamos a respeito da morte, da perda, do luto. E falamos não só porque achamos importante abordarmos o assunto, mas porque inúmeras vezes as pessoas pedem nossa ajuda, nossa orientação, o nosso olhar. Porque, na grande maioria das vezes, nós não temos com quem falar quando o assunto é dor, é sofrimento e é morte. Infelizmente, porque a morte está no horizonte da vida de todos nós. Com isso eu não quero dizer que falar da morte seja um assunto fácil, seja um assunto que nos dê prazer, seja um assunto que a gente deva banalizar, longe disso. Mas nós precisamos falar, pensar, lidar com este assunto, porque ele faz parte da vida. Viver por si só faz com que nós passemos quase que cotidianamente por pequenas experiências de morte e de morrer. O grande filósofo alemão do século passado, Martin Heidegger, na sua obra maior de 1927, Ser e Tempo, nos mostrou de forma tão brilhante, num termo que muitas vezes é mal interpretado, quando Heidegger vai dizer que, entre outras coisas, o ser do ser humano está destinado à morte. Por quê? Pela sua própria finitude. O ser humano, porque é humano, é limitado. E Heidegger fala da morte não porque também o assunto morte seja prazeroso ou seja enaltecido, não é na tradição filosófica, por exemplo, socrática, que Heidegger faz uma espécie de elogio ou até de apologia à morte. Longe disso. Heidegger não está falando só da morte, também da hora que nós vamos morrer. Heidegger está falando da experiência humana de tempo e de finitude. O ser humano é no tempo. Sendo no tempo, não é infinito. Faz parte da nossa natureza humana o tempo. Nós somos no horizonte do tempo. E, portanto, a experiência do tempo nos coloca, nos aproxima da experiência da finitude. Nos faz ter de encararmos cotidianamente a experiência da finitude. A nossa finitude, a finitude do outro, a finitude enquanto limitação e enquanto morte. E é tão difícil falarmos disso porque muitas vezes nós ainda experimentamos a morte e o morrer um pouco como Freud, próximo ao fim da vida, definia numa entrevista que ele concedeu, que toda morte é uma espécie de suicídio e que o morrer é experimentado pelo homem e a mulher como uma espécie de ferida no seu narcisismo, naquela prepotência, naquela vontade de infinitude, de divindade que nós traríamos em nós mesmos. Não vou negar que, em certo sentido, acho que Freud tem razão. Mas, na verdade, a experiência da morte se coloca cotidianamente não só como uma ferida narcísica ou coisa parecida. A morte, embora dolorosa, embora doída, seja a nossa, seja a do outro, não só a morte, repito-me, biológica do término da vida, mas a morte como aquela experiência cotidiana da nossa limitação e da nossa finitude. Ela também é uma experiência e deve ser uma experiência de nos trazer para aquela vida que nós gostaríamos de viver e deveríamos viver e muitas vezes não sabemos viver. Quantos de nós, ao nos depararmos com a morte, a nossa própria, a morte do outro, a morte enquanto tema, a morte finitude,
limitação, damos uma guinada na vida e vamos atrás daquele caminho que nós sempre queríamos percorrer, mas acabávamos não tendo coragem para isso. O Winnicott, por exemplo, quando foi falar de si mesmo para os seus colegas analistas, em 1967, ele faleceu em 71, ele já estava mesmo próximo da morte, sem saber. Mas já um senhor, ele usa um trecho dos 4 quartetos de Eliot, um poeta que ele apreciava e de fato recomendo muitíssimo quem puder ler. E uma das estrofes dos 4 quartetos de Eliot exclama algo lindo que o Winnicott se apropriou para falar dele mesmo. Ó Deus, que eu esteja vivo na hora da minha morte. A experiência da morte enquanto uma experiência de inteireza da vida. De término, não só como Freud dizia, uma ferida narcísica. A experiência de término enquanto completa a vida, da inteireza da vida. Ao mesmo tempo que a morte, paradoxalmente, nos aponta para a finitude, ela nos aponta para o ciclo da vida que naquele momento, seja lá como for, se torna inteira. Isso não quer dizer, porque nós estamos falando da morte com a ajuda de grandes pessoas como Heidegger, Freud, Winnicott, que quando alguém morre a gente vai pensar nessas coisas. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai se deprimir, a gente vai sentir. Mas é justamente para que a gente possa dar conta disso nessas horas que a gente precisa de vez em quando parar para refletir e pensar um pouco dessas coisas que eu estou trazendo aqui. Nós temos o direito de lamentarmos pela nossa própria vida. Esse vídeo está indo ao ar hoje, quinta-feira, dia 13 de abril, que é véspera da sexta-feira, que nós cristãos fazemos memória da morte de Jesus. E devemos lembrar que o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, por volta do ano 70 depois de Cristo, traz Jesus na cruz, num momento de dor e angústia diante da sua própria morte, dizendo o Salmo 22, que em algumas Bíblias a tradução vem com o número 21, em que ele reza: meu Deus, por que me abandonastes? Claro que quando nós estamos diante da morte, a nossa própria ou a do outro, nenhuma filosofia, nenhuma poesia, nenhum psicanalista é capaz de nos livrar da angústia da morte, que na verdade é um pouco a angústia da vida, porque nada coloca a vida tão à nossa frente, à nossa cara, do que a morte. E naquele momento, Jesus, como pessoa humana, como todos nós, passou pela experiência da morte. Aliás, se faz algum sentido às pessoas falarmos da morte de Jesus, que os cristãos consideram o Filho de Deus, é justamente por ele ter compartilhado do destino humano. Não poderíamos falar do Filho de Deus se ele não tivesse se irmanado, não tivesse se feito carne, não fosse gente como nós, e como gente passasse pela experiência dramática de morrer, de completar a vida, de se entregar, de se angustiar. Mas ao mesmo tempo, no Evangelho de João, no capítulo 10, naquela homilia bonita de que Jesus faz a respeito do pastor e das ovelhas, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida livremente.
Ao mesmo tempo que a morte angustiou Jesus quando ele se viu de fato diante dela, e ele é capaz de clamar a Deus que o liberte da morte, ele entrega a vida como um ato de amor e de doação. É assim que precisamos refletir um pouco sobre a experiência de morrer.